Se o seu vendedor tiver essa atitude, você vai demitir ele na hora. Sem papo, sem mimimi, sem nada, direto e reto pra rua. E eu vou te explicar por quê. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal aqui do Vendas Pro. E hoje eu vou falar sobre demissão na hora, imediato, sem negociação. Porque você como líder ou head comercial pode se defrontar com alguns desafios durante o dia a dia que você fica naquela dúvida, será que tá na hora de demitir? Será que eu dou mais chance, etc. Então eu quero deixar claro aqui que eu sou um líder que eu invisto nas pessoas. Eu não sou aquele líder que passa a faca no primeiro erro, tá? Eu invisto, eu treino, eu faço reuniões de 1 a 1, de feedback, etc. Então não é isso que eu estou defendendo. A temática de hoje são dois comportamentos que eu entendo que se você identificar no vendedor, você não pode protelar sua decisão de demiti-lo. Porque eu sei que demitir alguém é talvez a pior parte do nosso trabalho, é desconfortável, gera conflito às vezes, você não se sente bem, ninguém se sente bem fazendo uma demissão e a gente tende a protelar. Então, quando são erros técnicos, eu não gosto que você haja assim tão repentinamente, tá? Invista, de repente você dá 1, 2, 3 meses para a pessoa se desenvolver tecnicamente, isso tá tudo certo, é o tempo de rampagem dela, isso é previsto na nossa gestão. Então, tem dois comportamentos aqui que você tem que ter meio que tolerância zero para ele, para não deixar repercutir isso no time. Então, esses comportamentos são os que pegam mais a parte do time. Qual que é o primeiro deles? O primeiro deles é o seguinte: se você identificar que o seu vendedor está sendo a laranja podre do time. O que é a laranja podre? É aquele cara que vive de fazer picuinha, que só vê o lado ruim das coisas, que dissemina isso pro time, que contagia isso, principalmente os novatos. Então é o cara que não consegue ver lado positivo em nada. Eu sei que na área comercial, principalmente em mercados digitais, né, se você trabalha com lançamento, etc., que é um vai e vem, é uma montanha russa, são vários desafios, você tem que ter muita adaptabilidade à mudança. Em alguns momentos o vendedor fica assim, digamos, exposto, ele vai ser contrariado, isso você vai ter como líder comercial, ter que gerenciar, ok? Isso é uma coisa. Outra coisa é este cara pegar essas situações que são, de certa forma, até comuns em área comercial e aumentar isso e focar nisso e o principal, levar isso pro time, né? Seja na sua ausência, seja nos próprios hits com o time, sempre ele tá lá trazendo os pontos negativos, é o cara super negativo na operação. Por que esse cara você não pode manter ali no seu time, né? Porque ele vai contagiar os outros. A área comercial tem uma peculiaridade que é o seguinte, né? O vendedor toma muito não, é muita rejeição. Então quando ele tem uma válvula de escape para se negativar assim, com ideias, sentimentos ruins, ele pode se apegar àquilo. Então não permita que isso aconteça na sua operação. E o comportamento, segundo comportamento, que esse tem que ser tolerância zero mesmo, que é o seguinte: se você tem uma área comercial, dependendo da estrutura dela, pode ser que você tenha líderes abaixo de você. Então, por exemplo, hoje eu sou head comercial, abaixo de mim pode ter coordenador, supervisor e etc, certo? Aí tem os vendedores, tá? Qual que é um erro que eu considero crucial no time que eu não tolero? Que é a exposição pública de liderança ou a exposição pública do vendedor. O que é isso, tá? É o famoso elogiar em público, criticar no particular. Só que mais que isso, tem um tipo de crítica que ela é uma crítica para expor as deficiências daquele profissional. Então eu não admito isso, nem um vendedor fazendo isso com o líder dele e nem o líder dele fazendo isso com o liderado dele, o vendedor. Se fizer isso publicamente de forma pejorativa para expor, eu vou ser tolerância zero com esse tipo de comportamento. E por que eu falo isso? Porque se você permitir, e ó, presta atenção nisso aqui, tá? Todo comportamento ruim que você permite é um comportamento implementado. Isso, salvo engano, é até uma filosofia do exército do Canadá ou dos Estados Unidos, tá? Comportamento permitido é comportamento implementado. E aí, se você permite esse tipo de ação tóxica para o time, que é essa exposição pública que pejorativa, você está corroborando, você está ajudando que o seu time, com o tempo, vire esta cultura de apontar dedos indiscriminadamente de líder para liderado, de liderado para líder. Então, essas questões têm que ser tratadas no individual. Não
não pode publicamente. A única exceção aqui que eu faria é se a pessoa fez isso publicamente desavisada, e aí você dá o feedback para ela. Aí não é o caso de demissão, porque ela não está avisada disso, ela não foi, não no onboarding dela, na recepção dela, não foi alinhado isso com ela, que esse tipo de coisa é tratada em particular. Então você dá o feedback, você não vai demitir, mas na reincidência disso, tome ações para você não permitir esse tipo de comportamento no seu time, porque você, como líder comercial, na real, o seu principal trabalho é manter a cultura e o ambiente propício ao desenvolvimento, e não aquela área tóxica comercial que um puxa o tapete do outro, etc. Então não seja permissivo com comportamentos que vão expor esse tipo de situação, expor a sua área comercial. Me fala que isso já aconteceu com você, você já passou por situações que você teve que lidar com perfis difíceis, né? De receber de feedback, de ter uma pegada mais colaborativa. Me conta aqui nos comentários quais tipos de ações que você também não tolera na sua operação, para que a sua operação seja um ambiente de desenvolvimento. Até o próximo vídeo. Um abraço.